Amém. Irmãos, para mim é motivo de muita alegria estar aqui com vocês para trazer a mensagem do Senhor nessa noite. Não sei se é do conhecimento de todos os irmãos, o pastor juntamente com a Luciene está viajando, né, de descanso, né, férias. Então, sabemos que o pastor, ele trabalha em tempo integral aqui para nós, então é muito coerente ele tirar um período de descanso, né, normal, nesse início de ano, né, após as festividades de final de ano. Não sei, não estava aqui o ano passado, não sei se ele tirou esse período, mas é muito comum, né, pastor que trabalha de tempo integral tirar as férias, né, mais que merecidas. Então ele está em viagem, né, tirou um tempinho com a Luciene para passear, aproveitou um pouco de férias, e amém, glória a Deus por isso. Está tudo bem, logo logo ele está aí já. Se não chegou ainda, creio que não, né, Mateus? Mas vai estar chegando aí, se Deus quiser, para a glória do Senhor. Amém. Irmãos, eu confesso que eu gosto desse modelo da oferta no meio do louvor. Eu prefiro, porque eu gosto sempre de cantar uma música mais de adoração para entregar para o louvor. Eu acredito que o nosso coração, ele é uma terra, e quando você entrega o louvor e vem aviso e vem oferta, quando você vai entregar para a mensagem, está todo mundo disperso. Mas quando você entrega o louvor com uma canção de adoração, a igreja já está calma, todo mundo está tranquilo, então a mensagem ela é mais direta. Então é legal. Em algumas outras igrejas presbiterianas é assim. O modelo é bom, Mancida. Às vezes a gente dá uma perdida, mas está tranquilo. Amém, irmãos? Sem delongas, eu gostaria de pedir a vocês que trouxe a sua Bíblia ou que acesse o seu celular. Hoje é muito comum nós termos a Bíblia em aplicativo, né? Então, ou abra a Bíblia ou acesse a Bíblia. No livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, tenho certeza que é um capítulo ou um tema bastante conhecido da igreja. E é comum a gente dizer, né, que o subtítulo é a parábola do filho pródigo. Mas hoje nós vamos entender se realmente esse nome é coerente, né, com esse estudo, né, com essa passagem, com essa parábola. Nós vamos ler do versículo 11, Lucas capítulo 15, versículo 11. Quando vocês encontrarem, diga amém, por favor. Amém, glória a Deus. Vamos ler a Bíblia então. Diz assim, eu estou na versão ARA, tá? Almeida, revista e atualizada. Talvez a sua pode ficar um pouquinho diferente. Diz assim o texto, Lucas 15, versículo 11. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país, uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse:
quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morto de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. 20, e levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vistam, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemos-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu-se a música e as danças. Chamou um dos seus criados e perguntou-lhe: que era aquilo, né? E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então respondeu o pai: meu filho, tu sempre está comigo. Tudo que eu tenho é meu, é teu. Tudo que eu tenho que é meu, é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Você pode curvar sua cabeça, vamos fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui diante da tua palavra. Obrigado por esse momento, por esse privilégio. Senhor, que a tua mensagem aqui nessa noite, ó Deus, venha fazer morada no nosso coração, que nós possamos, ó Deus, neste momento, meu Pai querido, entender e compreender a tua palavra, meu Deus, que ela venha fazer morada no nosso coração, que possamos sair daqui nessa noite compreendidos, ó Pai querido, sobre o teu reino, sobre quem tu és, sobre a tua gloriosa, Pai, graça que o Senhor tem por nós, em tua misericórdia. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém, irmãos? Então vamos entender esse texto. E o interessante é que quando nós contamos essa parábola no Oriente Médio, ela vai chocar as pessoas. Por quê? Porque se você for ver algum missionário que vai para algum desses lugares onde tem, no Oriente Médio, onde tem grande parte muçulmano, a reação deles vai ser inesperadas diante de um texto desse que nós lemos. Então, se você contar essa parábola para eles vão dizer assim para você: isso é mentira, isso é impossível. Eles não acreditam nisso. As pessoas do Oriente Médio, elas são bem passionais. Então, ou seja, se elas sentem uma coisa, elas sentem com força. Então, se elas estão iradas, elas ficam bem iradas, né? Se elas estiverem com roupa, elas rasgam a roupa. Se elas estiverem de luta, eles jogam terra na cabeça. Então, eles arrancam os fios da barba, os homens, é claro. Então, ou seja, isso é impossível. Para eles, essa palavra é uma mentira. Eles não acreditam. Mas por quê? Qual que é o motivo deles não acreditarem? Eles dizem que um jovem não teria coragem de se dirigir ao pai dessa maneira.
Interessante, isso no Oriente Médio. Mas se nós trazemos aqui para o Ocidente, após a Segunda Guerra Mundial, como nós temos visto a figura do pai? Ela tem sido desconstruída ao longo do tempo, né? E você pode ver aí nos programas de TV. Quem é do mais antigo vai lembrar dos os Jetsons ou os Flintstones. E na atualidade nós temos aí os Simpsons. Eu creio que os mais jovens aí já devem acompanhar. E qual é a figura do pai? É um palhaço, é um bobalhão. É isso que aqui no Ocidente Médio nós temos feito. Desconstruído ao longo do tempo a imagem do homem, que no Oriente Médio ele não é um ser a ser, né, abre aspas, idolado, mas ele é um ser respeitado. O homem no Oriente Médio, ele tem grande respeito. Mas no Ocidente não, as coisas mudam. Então tem vários programas, filmes, né, seriados que vão desconstruir essa figura paterna, né? E então no Oriente Médio a figura central da família é quem? É o homem, é o pai. Ninguém levanta a voz contra o pai, ninguém desrespeita seu pai, e na ausência dele, quem é que tem a maior autoridade? O filho mais velho. Ele é a figura mais séria, é o primogênito. Então, caso aconteça, né, uma situação dessa, né, numa aldeia, no Oriente Médio, esse filho, ele é o quê? Ele é corrigido, até mesmo expulso ali da aldeia, né, do seu povo, né? Possivelmente os anciões ali, os conselheiros, eles vão até mesmo apredejá-lo, porque é algo muito sério. Então, esse rapaz, ele não está, né, de acordo com o costume, né, daquele povo, né? Então, ele é apedrejado segundo a lei, segundo o Alcorão. Mas qual que é a explicação disso, meus irmãos? Por que isso é tão sério, né? Porque na lei do Oriente Médio não tem como, e você vai entender aqui também sobre isso, aqui no Brasil, a lei do Oriente Médio não tem como dar herança de pessoa viva, né? Por quê? Se o filho chega diante do pai e diz, da minha parte, né, dos meus bens, que me cabe, o que ele está pedindo? Ele está pedindo que você, pai, morra. Então isso é uma ofensa muito grave para um judeu, uma pessoa do Oriente Médio. Tem ofensa maior do que você falar para a pessoa, eu quero que você morra. É isso que você está falando. Olha, pai, eu quero que você morra, me dá aqui a minha parte, né? Então, nós sabemos que a herança é uma expectativa, tá bom? Então, por isso que é uma ofensa você pedir ao seu pai, me dá a minha parte. Mas continuando. Então, é uma ofensa muito grave, né? Por outro lado, contamos essa parábola aqui, no Ocidente. Ela parece estranha também, não é verdade? Com certeza. Raciocinando com alegoria, os ocidentais e modernos, né? Vamos dizer assim, vamos supor aqui, vamos contextualizar. Imagine que aqui no Brasil tem um grande empresário e ele tem 2 filhos. Um dos filhos, ele trabalha, ele faz faculdade de administração, ele trabalha duro, né? Está ali com o pai, administrando as empresas, né? Crescendo o negócio, né? Trabalha depois do horário, ou seja, ele veste a camisa da empresa, mas tem um segundo filho, ou caçula, e ele vive dissolutamente, né? Gasta o dinheiro, né? O dinheiro, torra tudo com bebidas, com drogas, com festas, com carros, enfim, vive uma vida leviana. Então esse filho que torrou tudo, que gastou tudo, ele, né, o pai pediu ao pai, mãe, me dá aqui minha parte aqui, e o pai, não, peraí, vamos lá, vamos vender aqui ações, vamos vender aqui a parte da empresa e transformar em dinheiro e vamos dar a parte dele.
Imagina, esse pai, se você for olhar isso, você vai mais, esse pai não pode fazer uma coisa dessa. Você aqui na nossa moral, não vai ficar de acordo. Enfim, esse filho, então, gastou tudo, toda a sua parte, absolutamente. Então ele volta, arrependido, e fala: pai, então, né, eu gastei tudo, não tem mais dinheiro, e eu queria que o senhor me aceitasse de volta. E esse pai vem: não, vem cá, coloca uma roupa nova nele, coloca um anel no dedo dele, coloca sandálias nele. Ou seja, nesse caso aqui, figurado, o que o pai está dizendo? Não, pega o filho que vive dissolutamente, que viveu dissolutamente, gastou tudo, e dá um cargo de gestão para ele. Porque quando o pai ali naquele contexto, ele coloca a sandália, vestes novas, não é porque o filho estava sujo, isso é sinal de que o pai e o filho ali têm o mesmo nível de hierarquia. Ele não colocou um anel. Se você pegar José, quando deu para o filho, Jacó, quando deu a túnica para o seu filho, e os outros todos ficaram com inveja, que isso representa a autoridade. O anel, quando José recebe de Faraó, abaixo dele era todo mundo, só acima tinha só Faraó. O anel demonstra a autoridade. Então é isso que nós estamos dizendo aqui. Esse filho, então, ele começa a ter, ele detém ali o cargo de gestão, como se fosse um gerente da empresa. Então o filho mais velho fica indignado, não é verdade? Convenhamos, se fosse você, no seu caso, você ia ficar alegre? Não, está tranquilo. Não, né, irmãos? Logicamente que não. Então, se você fosse o irmão mais velho, você ia ficar bem indignado mesmo, né? Eu, de fato, ficaria. Então, quando você olha por essa ótica, nessa parábola, você vai entender o seguinte: isso é escândalo para os do Oriente Médio e revolta para aqui do Ocidente, os ocidentais. Porém, Jesus, ele não contava uma historinha, ou uma história ridícula, que não tinha sentido. Aquilo que na parábola Jesus, ele parece ser estranho, né? Tem um motivo muito, muito profundo, e que nós que nós nem imaginamos, na verdade, mas nós vamos tentar descobrir qual é. Uma outra coisa a respeito dessa parábola é que ela parece que não tem fim. Você lembra? Se você lembra no final da parábola, o que estava dizendo no final da parábola? Vamos voltar? Não feche a sua Bíblia. Olha, entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Mas esse filho, ele estava onde? Parado na porta, né? Não entrou na casa, entrou ou não entrou? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Então vamos lá. Esse filho que está perdido, né, dentro de casa, como se pode dizer, ele não se alegra com o retorno do irmão. Ele não participa da festa, nem mesmo quando seu pai vai lá, né, ter com ele, insistir com ele fica do lado de fora, se auto-justificando. Por fim, ele entra ou não na casa, ele festeja ou não festeja? Então, para a gente entender esse contexto dessa parábola, é necessário nós retomarmos para o texto que antecede a parábola e que repete o que está acontecendo no capítulo 15. Então, vejamos, quais são a primeira palavra que aparece na parábola do filho pródigo? Alguém sabe? Alguém sabe dizer? Não é retórico, viu, irmãos? O que está escrito? Qual que é a primeira palavra que aparece aí na parábola do filho pródigo? Alguém sabe? Não?
continuou. Isso, estão comigo? Continuou. Se ele continuou, o que quer dizer? Deduz o quê? Que tem algo antes. E o que está antes da parábola do filho pródigo? A parábola ou dracma perdida em algumas versões, né? Dracma é o mesmo que moeda. No versículo 8, então, ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, né, a luz, varre a casa, procura diligentemente até encontrá-la, e, tendo achado, reúne as amigas, as vizinhas, né, um cafezinho, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Glória a Deus. A parábola da moeda ou da dracma perdida. Perdida aonde, irmãos? Dentro de casa, né? Dentro de casa, né? Amém. Então, o que é essa dracma? Só para a gente entender, era uma moeda grega, né? O equivalente aproximado dela era um denário romano, que é mais ou menos, né, que representava em média um dia de serviço. Mateus 20, versículo 2. Vamos dar um exemplo então no Oriente Médio. No dia do casamento, o pai dava para a filha, quando ia se casar, na cultura lá do Oriente, né, Médio, coisa a mulher, lembrando que a mulher nesse contexto, ela não trabalhava fora de casa, né? Era uma, como se pode dizer, uma cultura machista, né? Cultura machista, né? Então, a mulher não podia estudar, né? Fazer faculdade, né? Naqueles tempos não podia fazer isso. Então, o que ele fazia? Ele dava uma quantidade de moedas que ela guardava consigo na forma de um colar, de uma tiara ou do véu no casamento. Então, por quê? Levava em consideração que se essa mulher ficasse desamparada, ou seja, o marido dela morresse na guerra, não voltasse para casa, né, em vida, né, ou abandonasse, enfim, ela não ia ficar desamparada, era a garantia de vida dela. Essas moedas representavam então o que? A pólice de seguro dela. Se ela perdesse uma dessas moedas, era como se ela perdesse, né, a pólice de seguro dela, a salvação dela, vamos dizer assim, né? E se a gente trazer isso para os dias de hoje, se for no contexto aqui do Ocidente, vamos supor, nos dias de hoje, melhor, uma mulher que sai em viagem, né, vai para um outro país e ela perde a sua bolsa com todo o dinheiro, documento, né, e todas as informações que ela precisa para chegar no seu endereço. O que acontece com uma pessoa dessa? Vai ficar totalmente desamparada, certo? Então, seria mais ou menos isso. Mas como essa parábola termina? Ela termina com a júbilo diante dos anjos, diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Mas a parábola da moeda perdida, ela começa com uma outra palavra também. E qual que é essa palavra? Não, o versículo, qual que é? Tem uma conjunção aí. O, ou também dá a ideia de que é uma conjunção alternativa, né? Ou isso, ou, né? Seria novamente, então, se eu chegar em um lugar, alguém chegar aqui agora, eu estou contando a parábola aqui, e se eu dizer ou, a pessoa vai deduzir que eu estava contando algo anterior. A gente precisa pegar esses detalhes para interpretar o texto. Então, e o que vem antes da parábola da moeda da dracma perdida? A ovelha perdida, né? E ela está perdida onde? Não, essa não está perdida dentro de casa, ela está perdida longe de casa, né? No deserto, né? Ela está perdida no deserto. Vamos ler a parábola então? Versículo 3. Então, lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que,
possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la. Achando-a, põe nos ombros, cheio de júbilo, de alegria. E indo para casa, ele reúne os amigos, né? Um churrasco, não de ovelha, né? Dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém? É até engraçado, porque falam que quando a ovelha ela se perde ou ela foge, dizem que quebra as pernas, né? Quebra as pernas dela e bota no ombro para não correr mais. Isso não é comprovado não, mas eles colocam uma tala nas pernas dela para ela poder não correr, né? Andar mais devagar, lentamente. Isso é verdade. Quebrar as pernas é muito sentido figurado mesmo. É o sentido de que Deus vai lá e te trata, né? Mas enfim, isso não é o texto aqui. Então, nós temos a parábola do filho pródigo, da dracma perdida e da ovelha perdida. E essa parábola também termina com: haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, como começa essa parábola? Mais uma vez, vamos pegar o detalhe. Então ele usa uma outra conjunção, né? Seria uma conjunção coordenativa conclusiva, ou nesse caso aqui, né? O então ele tem essas traduções, né? Ou introduzindo uma conclusão ou consequência de uma ideia anterior, que é o caso. Esse então aqui quer dizer que tem uma consequência de alguma coisa anterior que aconteceu. E o que é isso? Agora nós chegamos ao núcleo da mensagem, ao cerne do que Jesus estava querendo dizer aqui. Capítulo 15, versículo 1 e 2. Tudo se resume a esses dois versículos. E o que diz no versículo 1? Todos os publicanos e pecadores, entre aspas, eu coloquei entre aspas aqui, estavam se reunindo para ouvi-lo. Quem? Jesus, né? Mas os fariseus e os mestres da lei, os que não têm pecado, né? Criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus estava aqui comendo com publicanos e pecadores, né? Quando lá da porta chegaram os fariseus e os escribas. A gente precisava entender o contexto daquela época. Naquelas casas dos judeus, elas tinham uma cobertura em cima, onde era a área de alimentação. Então, se alguém passasse na porta, eles viam as pessoas, né, comendo lá. Então, os fariseus, os republicanos, passaram e viram Jesus lá comendo, né, com esses pecadores. Então, deixa eu explicar um negócio para vocês. Jesus, ele não estava na balada, né, dançando, bebendo e comendo com pecadores. Então, o que é receber esses pecadores? Porque os fariseus, eles falavam, você come e bebe, você recebe esses pecadores, né? Note que quando Jesus fazia milagres, as pessoas aplaudiam. Mas por que então que ele foi rejeitado? Imagine comigo. Imagine uma cidade, não vou falar Rio Verde não, mas vamos pegar uma Brasília, capital, cidade política, né? Capital que respira política, na verdade, né? Vamos supor que alguém tivesse o poder de multiplicar pães e peixes para a multidão, tivesse, né, poder da argumentação, da oratória, né, da fala e retórica, né, que todo mundo pararia para ver, até criança e mulher, numa época em que criança e mulheres eram segregadas, né, mulher nem aparecia na contagem, né, e as crianças,
Era contado 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, não é assim que contava? Então, qualquer um desses partidos políticos aí ia querer Jesus do lado, não é verdade? Um homem sábio, né? Sem nódulo, sem dolo nenhum, né? Percebe que então todas as pessoas iam querer Jesus por perto. Mas por que então que Jesus foi rejeitado? Qual que é o problema? O problema dos milagres de Jesus foi quando ele começou a curar leprosos e perdoar adúlteras ou adúlteros, perdoar publicanos, porque isso incomodava aquela ala conservadora e os segregasse. Para eles era importante que eles continuassem o quê? Pecadores. Então, e aí é o problema do legalismo. Eu odeio o pecador, e eu não quero, mas eu quero que ele exista. Por quê? Porque ele existindo, em existindo o pecador, eu fico mais tranquilo com o quê? Com os meus pecados, com os meus defeitos, porque sempre vai ter alguém que é pior do que eu, então eu estou tranquilo. Então não pode acabar com eles, eles têm que estar lá. Então quando Jesus começa a inserir essas pessoas na comunidade, na sociedade, Jesus se torna então o quê? No latim, persona non grata, né? Pessoa que não agrada, né? Não agrada mais. Entende quando ele começa a trazer Maria Madalena, como ele começa a resgatar a pecadora lá de João 4, né? A samaritana, a mulher samaritana, ele resgata ela. Então, quando Jesus começa a falar com essas pessoas, a trazer essas pessoas, né? Isso começa a incomodar as pessoas que se acham, né, santas, né? Sabe, irmãos, algo muito sério, né, que eu vou dizer para vocês, mas muitas das vezes, no nosso mundinho, né, socio-religioso, nós temos uma visão muito pequena das coisas. E às vezes nós, quando estamos próximo, perto de pessoas que ou a sociedade rejeita, né, tende como pecadores, como pessoas que são a escória da sociedade, né? Imagine uma garota de programa, né? Talvez essa pessoa, ela é mais pura em seus pensamentos do que às vezes uma pessoa que às vezes está dentro da igreja. Por quê, irmãos? A gente não sabe por quê. Talvez essa menina, quando criança, foi amolestada pelo pai, pelo padrasto, ou pelo irmão mais velho, ou por alguém, um tio, né, alguém próximo. A gente não sabe como essa pessoa, ela foi fragmentada, né, psicologicamente, vivendo um contexto totalmente fragmentado, destruído, uma família que não tem estrutura nenhuma. Então, e nós fazemos o quê? Como igreja, muitas vezes nós rejeitamos, né? Imagine se entrasse uma pessoa aqui, né, na igreja, que a gente tem como a escória, não nós, né, irmãos, misericórdia, Senhor, mas que as pessoas, né, têm como a escória da sociedade, como nós reagiríamos, né? Então, irmãos, isso é muito sério. A pessoa, às vezes, com vários problemas, né, psicológicos, e nós fazemos o quê? Nós rotulamos, é isso que nós fazemos, nós rotulamos as pessoas. Mas é aquela velha frase, né? Nós temos que odiar o pecado, mas amar o pecador. Então, chegam os fariseus e os escribas, e Jesus, então, estava lá com o pessoal, com os publicanos, com os escribas, com os pecadores. Então ele deixa o pessoal lá dentro da casa e ele vai até fora, onde estavam os fariseus, lá murmurando, reclamando. E Jesus chega diante deles e fala, né, vamos dramaturgia aqui agora, né? Jesus chega diante dele e fala assim, o que está acontecendo? O Senhor está aí comendo com esses publicanos, com esses pecadores, né? Você fica inserindo essas pessoas na sociedade, né? Então Jesus fala, tá bom, deixa eu contar três histórias para vocês. Então Jesus começa a falar, né? Aí começa da ovelha perdida, né? Começa da dracma e por fim, né? Começa a contar o do filho pródigo.
E nesse momento, aí esses fariseus e publicanos, quando chega na parte do filho pródigo, lembrando o contexto do Oriente Médio, eles ficam, né, com raiva, né? Como assim? Aí eu pergunto a vocês, a ovelha sabe estar perdida? Sim ou não? Olha, vamos trazer então para o nosso contexto, né? A gente não tem ovelha aqui, alguém cria ovelha aqui? Cachorro sabe estar perdido? Sabe, ele pode não saber voltar, mas ele sabe estar perdido, né? Ele não pode não saber voltar, mas que ele sabe estar perdido, e olha onde é que ele volta ainda, né? Mas a ovelha sabe, irmãos, a ovelha ela sabe estar perdida, né? E onde que ela estava perdida? No deserto. Quem falou? Oh. Então eu tenho a realidade de alguém que sabe que está perdido, e está perdido longe de casa, né? Está fora de casa, longe. A próxima parábola, moeda perdida, né? A moeda sabe que está perdida, irmãos? A moeda não, né? Moeda é moeda, né, irmãos? Moeda é um objeto. E a moeda perdida onde? Dentro de casa. Estão entendendo? Estão raciocinando comigo? Então nós temos o quê? Duas situações aqui. Alguém que sabe que está perdido longe de casa, e alguém que não sabe que está perdido, e está perdido dentro de casa. Então nós temos a história do filho pródigo, ou seja, a história de um pai, na verdade, né, que tem dois filhos, um perdido dentro e um perdido fora. Um sabe que está perdido e o outro não sabe, porque o que estava lá perdido, ele sabia que estava perdido, né? Que ele falou, ele caiu em si, ele falou, estou lascado, estou perdido, né? Ele acordou, então ele sabia que estava perdido. Mas o que estava fora, né? O mais velho, melhor, ele estava perdido? Como que ele sabe que está perdido? Simples. Olha, nesse contexto, quando o filho mais novo, ele pede a parte dos bens, ou seja, ele pede para o pai morrer, pede a herança, o que ele... Lembra que eu falei para vocês que o filho mais velho, ele tem a obrigação, né, de corrigir? Porque ele é o filho, depois do pai, o mais velho, ele tem que corrigir, ele é a autoridade. Mas o que aconteceu nessa situação? Ele ficou em silêncio, né? Ele não repreende o irmão, e pior ainda, ele recebe a herança, é ou não é? Se você for ler lá no início, vai estar lá, né? Vai estar lá dizendo que o pai, ele reparte-lhes, né, a herança. Então, os dois pegou, não é verdade? Os dois pegou a herança. Então, se você ler lá no versículo 12, você vai ver, a diferença entre os dois é que o filho mais novo é mais o que? Sincero, com os seus sentimentos politicamente incorretos, né? E o mais velho é o que? Hipócrita. Então, ou seja, Deus é menos ofendido pela sinceridade de um pecador pela crise, né, de um pecador, né, do que justificar aquele filho, né, que se diz correto, né, mas que é desonesto em seus sentimentos, no caso, né? Então, um falava que tinha problema com o pai e o outro fingia que não tinha. Mas os dois receberam herança, ou seja, um está perdido fora e o outro estava perdido dentro. E quando é que esse que está perdido fora retorna para o pai? E o que está perdido, e quando o que está perdido ele não aceita, ele fica lá de fora, reclamando, eu não vou entrar. Por que você não vai entrar, meu filho, diz o pai? Porque você fica recebendo esse seu filho pecador, eu não vou entrar. Imagina a conversa, né? Sabendo que a parábola não é um fato real, né? Mas então por que a parábola parece que não tem um fim? É simples.
se você prestar atenção, nesse final, ela vai repetir justamente o começo, onde Jesus contou a parábola. É por isso que eu disse que o cerne dessa mensagem da parábola, né, o núcleo dela é o início, é os 2 primeiros versículos, que Jesus conta essa parábola à porta de uma casa, e ele deixa lá dentro da casa os publicanos e os pecadores, ele vai até a porta, né, aonde está quem? Os fariseus e os mestres da lei. Então, ele fala, vocês vão entrar e comemorar comigo, ou vão ficar aí reclamando? Ou aqui, meu filho, você vai entrar e comemorar comigo, ou vai ficar aí de fora, né, do lado de fora? Vocês, irmãos, você tinha nessa situação a ovelha perdida que estava fora, melhor, que estava dentro da casa, agora, viu que inverteu? A ovelha perdida que antes estava fora, agora está dentro da casa, comemorando, se alegrando, né? E você tem, né, a moeda que antes estava dentro de casa perdida, agora está na porta, né? Então, ovelhas na casa sabendo que estavam perdidas, e moedas perdidas aqui que não sabiam que estavam perdidas. Os de dentro representam, aí é algo que eu tenho que falar para vocês. Essas 3 parábolas, se contadas separadas, elas não fazem sentido. Porque aqui, você tem essa situação da ovelha que representa o filho mais novo, e tem a moeda ou a dracma que representa o filho mais velho. Vocês perceberam isso? Então não dá para contar essas 3 parábolas fora, isoladamente, porque elas não ficam em contexto. Você entendeu? Então qual é a moral da história? Eu não sei, nessas parábolas aqui que a gente contou, que a gente conversou, com qual que você identifica? Se com o filho mais velho ou com o filho mais novo? Se com a ovelha ou se com a dracma? Mas uma coisa nós podemos ver, que quer perdido fora ou quer perdido dentro, nós temos alguém, um Deus, que estava à procura de nós, dos seus filhos e filhas. Ou seja, nós temos um Deus que vai nos salvar, que nós cremos nisso, que Ele quer nos salvar e Ele vai nos salvar, porque Ele está à nossa procura. E uma vez que fomos salvos, né, dê a graça de salvar outros também. Ou seja, não fica aí de fora reclamando, por que Deus salvou o outro, né? Por que Deus deixou entrar, né? Por que Ele fez isso? Porque Ele fez isso por você também. E sabe qual é o nosso papel na salvação, meus irmãos? É não atrapalhar o papel de Deus. Porque nós precisamos aprender uma lição. Quem aqui já ouviu a história da pessoa que está se afogando? Pessoa que está se afogando. O que você faz quando vê uma pessoa se afogando? Você corre lá e já pega ela para salvar? Se você fizer isso, o que vai acontecer? Morre os dois, não é isso? Morre os dois. Mas o que você tem que fazer? Isso também. Mas você precisa esperar ele o quê? Perder as forças. Porque se ele tiver com todo o seu vigor ali naquele momento, ele vai... O que é o nosso... Né, isso é do ser humano, né? É o nosso sistema de querer nos salvar. Nós vamos nos debater e realmente vai morrer os dois. Mas se eu estiver muito cansado, então eu vou me entregar. E nesse momento, quando você se entrega, é o momento que você será salvo. Então, meus irmãos, é isso que nós fazemos. Então, deixa Deus te salvar. Ou pare com esse preconceito, esse achismo de, né,
de achar que nós sabemos demais, né? Ou que, né, não podemos, ou que aquela outra pessoa ela não merece ser salva. Olha quem é só essa pessoa, né? Essa pessoa não merece salvação, não merece estar comigo, né? Quantas vezes nós fazemos isso, né? Talvez nós temos dificuldade com pessoas no trabalho, ou no meio, né, onde nós estamos, nós convivemos, na escola, né? E muitas vezes nós achamos, não, essa pessoa não merece ser salva. Então, mas será que Deus não está querendo salvar essa pessoa também? E nós estamos aí atrapalhando, né? Porque eu não gosto dessa pessoa, então se eu não gosto dela, também eu não quero que Deus salve ela. Não é assim, nós somos assim, irmãos. Nós fazemos isso. Então, às vezes aquela pessoa nos prejudicou no trabalho, então nós queremos também que ela, né, ela se dê mal. Essa é a grande verdade. Mas a gente precisa saber que aquela pessoa que talvez menos a gente gosta, ela também é objeto da salvação de Deus, do amor de Deus. E que nós devemos sim orar por essas pessoas. Porque Deus, né, através do seu Espírito Santo, também vai levar ela para o mesmo lugar para onde nós vamos. Porque a ação é dele. Então, para a gente encerrar, irmãos, não esqueçam, essa parábola, na verdade, não é de um filho pródigo, mas ela é de um pai. Ela fala sobre um pai amoroso com 2 filhos perdidos, né? E esse mesmo pai, né, que ama você, ele também quer te levar, você, né, e todas essas pessoas, para o mesmo lugar, para o mesmo lar eterno. Amém? Glória a Deus por isso. Você pode curvar a sua cabeça? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, Senhor. E as Tuas misericórdias se renovam todas as manhãs, meu Pai. E elas são o motivo de nós não sermos consumidos, Jesus, porque nós somos falhos, sim, nós somos pecadores, Jesus. Nós erramos, nós falhamos, muitas vezes nós somos egoístas, Senhor. E qual de nós, Senhor, quantos de nós, muitas vezes estamos perdidos, Jesus. E estamos perdidos dentro de casa, Senhor. Quantas vezes nós nos achamos perdidos? Quantas vezes, ó Deus, e assim como nessa parábola, Senhor, do filho pródigo, quantas vezes nós, pelo nosso egoísmo, pela nossa autossuficiência, estamos afundados, Senhor Jesus, em meio a tantas coisas erradas, tantos pecados, tantas falhas, mas nós, ao invés de nós nos achegarmos diante do Senhor, de nos prostrarmos aos Teus pés, nós queremos dar um jeito. O que nós fazemos, Senhor? Muitos de nós nos contentamos com esse pecado de estimação, com esse problema, e nós queremos dar um jeitinho. Não, eu vou só colocar aqui, vou pintar esse lugar, essa parede, arrumar esse teto, aqui nesse chiqueiro, vou limpar esses porcos, vou passar um perfume, mas isso não muda o fato, Deus, de nós estarmos no mesmo lugar. Nós ainda estamos no chiqueiro, no lamaçal, Senhor, sem a graça do Senhor, sem nós entendermos, Jesus, que precisamos de Ti, nós continuamos no mesmo lugar. Ou com esse segundo filho, ó Pai, que com toda a sua arrogância, não compreendendo o amor do Senhor, porque, ó Deus,
quando esse pai vai ao encontro desse filho, ó Deus, isso é sinal de humilhação, porque para o judeu, Jesus, nesse contexto, era uma humilhação, porque esse filho que gastou tudo, assim como nós fazemos, nós não merecemos, ao retornar a Deus, ele deveria ser apedrejado, apanharia dos seus servos. Mas esse pai que representa o Senhor, deu a sua vida, se colocou no lugar. E assim o Senhor faz conosco. O Senhor se colocou no nosso lugar. O Senhor deu a sua vida por nós, para que hoje nós estivéssemos aqui e pudéssemos, ó Deus, ser, ó Deus, amados pelo Senhor, cheios do Teu Espírito Santo, meu Pai, convencidos pelo Teu Espírito Santo de que nós estávamos errados, no lugar errado, ó Deus, e nós precisamos sim mudar, precisamos nos converter, Jesus, dos nossos maus caminhos. E é por isso que nessa noite nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos, ó Deus, perdoe, Jesus, perdoe os nossos pecados, as nossas fraquezas. Ó Deus, não imputa a nós, ó Deus, esses pecados, as nossas iniquidades, porque sem Ti, Senhor, nós pereceremos. Por isso, pedimos ao Senhor que a Tua graça nos basta, meu Pai. Pedimos ao Senhor que o Teu amor esteja sobre nós todos os dias, nos fortaleça para que nós possamos a cada dia lutarmos, ó Deus, contra, ó Deus, as nossas fraquezas, contra o pecado, Jesus. Em nome de Jesus, nos ensine também a amar, meu Pai, porque esse texto também fala sobre o amor do Senhor, sobre que o Senhor se alegra, ó Deus, quando um pecador se arrepende. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo Teu amor. Amém. Irmãos, quero agradecer a todos por estarem aqui. Espero que todos tenham uma semana abençoada. Espero que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, o seu trabalho. Espero que o Senhor te leve em paz, o Senhor te leve em tranquilidade, debaixo das tuas asas. Que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Que a graça de Deus te acompanhe todos os dias. Amém? Glória a Deus, estamos encerrados. Semana que vem, quarta-feira, né, nós temos o culto de oração. Então, você que pode, venha participar conosco. Amém?